Fala Experts, mais um tema bacana para a gente estudar aqui. Novamente estamos aí com um conteúdo, aquela mini aula, 15, 20 minutos para você aprender mais alguma coisa bem importante no Excel. Você está vendo aqui os nossos canais, você já conhece. Se você não conhece ainda, não perca tempo, vá lá, curte a nossa página, se inscreve no nosso YouTube e visite o blog do nosso site, porque tem muita coisa bacana lá, tá? O nosso tema hoje é um tema muito legal. É assim, você precisa conhecer segredos de cálculo com horas e datas no Excel, porque muita gente se complica muito quando vai trabalhar com horas e datas no Excel, envolvendo também valores em dinheiro, por exemplo. Então você, na verdade, só vai conseguir fazer isso funcionar bem se você entender como que usa corretamente esses recursos no Excel. Eles têm alguns segredinhos, tá? E esses segredinhos é que nós vamos mostrar para você nesse exercício. Tem aqui as anotações, onde nós vamos explicar algumas considerações especiais para esse exercício. Mas, na verdade, nós vamos tentar resolver ele primeiro, tá? Você pode entender assim, ó. Na equipe da Excel Expert, nós temos alguns consultores, por exemplo. E aí um deles veio e me trouxe um tempo que ele trabalhou num determinado projeto, tá certo? Ele fez para mim o controle de horas dele e trouxe, olha, professor, trouxe aqui para você, nós fizemos um acordo aqui por R$ 39,99 a hora, então eu trabalhei esses dias aqui para você, para aquele cliente, e nós vamos fazer o acerto? Falo, claro, com certeza, vamos fazer o acerto. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular o tempo, né? Ele diz, no dia 18 ele trabalhou das 8 às 16, no dia 19 das 7h35 até as 14h55, dia 20, ou seja, ele foi trabalhando aqui e foi anotando. Na agenda dele, passou para mim, tranquilo, eu vou calcular, não é isso? Bom, primeiro, como é que eu calculo o tempo passado entre 2 horas? Teoricamente é muito simples. Você faz o quê? A hora de fim menos a hora de começo, não é isso? Então eu vou dizer, olha, se eu trabalhou das 8 às 16 direto, ele trabalhou 8 horas, não está perfeito? Está perfeito. Muito fácil, cara, muito fácil. Então eu dou um duplo clique aqui. Estava muito fácil, né? Aconteceu alguma coisa estranha aqui. O que aconteceu? Olha só, vamos ver onde é que deu esse joguinho da velha aqui, o famoso hashtag. Ele deu aqui pelo seguinte, porque aqui ele trabalhou das 23 horas do dia 20 até as 7 horas da manhã. Quer dizer, olha, se ele trabalhou do dia 20, das 23 até as 7, ele não terminou no dia 20, ele terminou no dia 21, não é isto? Então o que aconteceu aqui? Ele virou um dia a mais. Então eu já vou mostrar para vocês como é que eu tenho que resolver esse problema aqui nas anotações. Olha, cálculo do tempo decorrido entre dias. Olha só. O que acontece? Quando a hora de fim é menor que a de início, provavelmente a gente tem uma mudança do dia, né? Passou de uma data para outra. Então a gente tem que aumentar um dia no fim, não é isso? Ou seja, na verdade, aqui o correto seria ter data de início, data de fim. Esse é o jeito certo de fazer cálculo com data e hora no Excel. Se você sempre colocar data e hora, você sempre vai ter um cálculo correto. Mas aqui ele não colocou. Então o que eu vou ter que fazer? Eu tenho duas situações. Uma situação onde o término é maior que o início. Esse é tranquilo. A outra situação é quando o término não é maior que o início, ou seja, ele é menor ou igual ao início. Então, o que eu vou fazer quando eu tenho uma situação dessa? Eu sou obrigado a usar a fórmula lógica C. Quer dizer que o C aparece assim de vez em quando? Ele aparece sim, porque ele resolve muitas situações em Excel, tá? Primeira coisa que eu tenho que perguntar, então, é se este término é maior que este início. Se for verdade, então eu posso fazer o quê? A conta normal. Término menos início, que vai me dar lá a quantidade de horas. Repare que ele me dá aqui um número decimal, nós vamos falar disso daqui a pouco, tá? Agora, se o término não é maior do que o início, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar um dia no término. Um dia a mais no término menos o início. Porque eu fazendo isso, o meu término fica maior que o meu início, né? Eu aumentei um dia nele, então ele vai ficar maior que o meu início, aí eu resolvo esse problema. Olha só, resolvi o problema, tá ok? Então, olha que ele está dizendo que das 23 às 7 são 8 horas, das 19 às 2 da madrugada
são 7h30 também, aqui mudou de data, tá certo? Aqui temos outra vez 23 às 7 horas, das 6h30 às 4 da tarde, isso aqui é dentro do mesmo dia, então não tem problema, tá? Bacana, né? Então eu fiz aqui uma soma de horas, não é isso? Essa soma de horas, se você olhar bem aqui embaixo, né, na barra de status, você tem um total lá de 60 e poucas horas. Ok, bacana, então eu vou calcular as horas do meu parceiro para poder fazer o acerto com ele. Eu faço o quê? Aqui no famoso alt igual, que é a função soma, não é isso? Eu vou simplesmente somar essas horas aqui. Bacana? Olha que legal. Aí eu fiz a soma de hora e vou calcular o valor a pagar, né? Aí eu pego isso aqui, faço esse cara aqui, vezes aquele lá em cima, não é isso? Bacana. Então, olha só. Se eu sou um sujeito descuidado e mando isso aqui para o meu consultor de Excel, ele vai falar comigo, professor, você andou tomando muita cerveja nessa sexta-feira. O que está acontecendo com você? Olha só. Cara, só esses 2 dias aqui já deu 16 horas. Como é que você está me dizendo que eu trabalhei 16 horas? Se eu ganho R$40 por hora praticamente, como é que você quer me pagar R$107? Aí eu falo, rapaz, eu acho que o Excel está fazendo conta errada. Aí eu vou dizer uma coisa para você, ó, não existe. Conta errada no Excel não existe, ok? O que está existindo aqui é algum outro problema. Alguma coisa está errada. O que seria, hein? Bom, deixa eu explicar para vocês, então, a segunda pegadinha, vamos dizer assim, desse exercício. A primeira pegadinha é essa aqui, né? Essa aqui onde eu tenho uma virada de dia. Mas eu resolvi essa pegadinha. Agora eu estou na segunda pegadinha, que é essa aqui, ó. Por que deu 16 horas e 20 se era para ter dado 60 e tantas horas? Vou explicar para você por quê. Aqui, ó. Diferenciando horário de soma de horas. Um horário vai sempre de 0 horas a 23h59. Uma soma de horas pode ultrapassar 24 horas, né? Se você formatar o formato de horário, nunca vai dar mais do que 24 horas. Então eu tenho que mudar o formato desta célula. Olha só, eu tenho que vir aqui com o botão direito, formatar células e localizar o formato que não é este primeiro formato aqui, porque esse é o formato horário. O formato de soma de horas é esse aqui, olha, que dá mais do que 24 horas. Então vou dar um OK. Deu 64 horas e 20. Bom, então agora eu vou apagar isso aqui e vou calcular de novo, tá bom? Bacana. Então resolvi aqui, digamos aqui, minha segunda pegadinha, tá legal? Agora achei, não, são 74 horas e 20 minutos. Bacana. 64 horas e 20 minutos multiplicado por 40, sei lá, 6 vezes 4, 24, né? Sei lá, tá? Vai dar uns R$2.800, alguma coisa assim. Tá ok. Vou fazer a conta aqui igual esse sujeito aqui multiplicado por aquele sujeito lá. E deu 107,20. Opa! E agora? Agora me explica o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é o seguinte, olha. Eu vou tirar o formato destas células, você vai entender claramente o que está acontecendo aqui, tá? Deixa eu fazer uma coisa antes aqui, tá ok? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o formato. Formatar células como número simples, tá ok? Olha o que acontece, olha, 0,33, 0,31, 0,33, 0,31 deu 2,68. Você consegue me dizer o que está acontecendo aqui? Vou te mostrar aqui nas anotações, tá? As horas no Excel, elas têm elas são decimais, tá ok? Elas são parte de um dia. Então, deixa eu reduzir aqui para a gente ler isso aqui, tá? Vamos lá comigo, vem aqui. Compreendendo o conceito de horas decimais. A hora no Excel é um número decimal que vale uma fração do dia de 24 horas. Então, por exemplo, se você olhar esse número aqui, ó, esse número no Excel, ele vale 1 hora. Veja que aqui essa fórmula está apontando para esta célula e está dizendo que é 1 hora. Mas por que está este número aqui? Olha só por quê. Porque ele é um dia dividido
por 24 horas, então ele deu 0,41. Então é assim que o Excel trabalha com as horas, ele trabalha como se fosse uma parte do dia. Então eu posso dizer que uma hora é 0,41 dias, concorda comigo? Então, é o que aconteceu aqui, ó, 0,33 dias, 0,31 dias, 0,33 dias. Então eu posso dizer que a unidade aqui é dias, não é horas, tá ok? Tudo isso aqui está medido em dias, não é isso? Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2,68 dias de 24 horas. Então, olha só o que eu vou ter que fazer para calcular corretamente esse valor aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar este número aqui e vou multiplicar ele por 24, porque este sim é um número de horas decimais, 64,33 horas. Não, aqui está realmente na unidade de horas, tá? Ali está na unidade de dias. Ora, como o meu valor hora é por hora, não é por dia, eu não posso multiplicar por 2,68, eu tenho que multiplicar por 64,33. Então, olha só, é igual, agora eu vou fazer aqui para a gente ver, este sujeito aqui multiplicado por este. E vai dar R$ 2.572. E aqui está, então, a nossa segunda pegadinha, né? Terceira pegadinha, na verdade, certo? Porque se eu multiplicar esse número, eu não vou conseguir um valor. Agora, olha que interessante. Eu vou voltar aqui o nosso formato, para aquele formato de horas. Aqui eu posso deixar todo mundo formatado como soma de horas, tá ok? Sem problema nenhum. Eu vou deixar nesse formato aqui e vou deixar nesse formato aqui também, tá? Formatar a célula como soma de horas. Soma de horas. Este aqui. Então, veja bem que eu estou aqui com 64,20, né? Olha que interessante que quando eu multiplico esse número 64,20 por 24, ele dá 64,3. Ou seja, ele simplesmente é um número, não é isso? Que está me dando 64 e 1/3. 64 horas e 1/3, que significa o quê? 64,33 horas. E então isso aqui é o chamado horas decimais. E você nunca multiplica a hora direto por valor, você sempre multiplica horas decimais por valor. Ficou claro? Então tá, e aí nós chegamos ao fim do nosso exercício aqui, e você entendeu isso, né? E você depois, com calma, você lê essas explicações aqui, e você vai entender o exercício. E depois dá uma olhada, por exemplo, que isso aqui é 1 hora, isso aqui é 23 horas, 23 horas e 59 minutos, e aqui é 1 dia,3, quer dizer, 1 dia e meio. 1 dia e meio, 1 dia e 1/3, vai dar 32 horas, ou seja, mais do que 24. Então, se for mais do que 24, eu tenho que usar um formato específico para esse tipo de conta. Bacana? Então, olha só, esses 3 amarelinhos te mostram as 3 armadilhas que tinham aqui nesse exercício, e que não é só nesse exercício, né? Sempre que você for trabalhar com datas e horas, você pode ter essas armadilhas, você vai ter essas armadilhas, então tome muito cuidado com o cálculo de datas e horas. Bacana? Então, lembrando novamente, se você gostou, dá um like aqui, faça o seu comentário sobre o vídeo, compartilha com seus amigos e venha sempre acompanhar a gente aqui nos nossos canais. Abraço forte do Geraldo. Fui.